Vou começar a discutir o que acontece com as equações lineares de ordem mais alta. Isso é muito mais rico agora. Agora eu vou falar coisas muito, muito ricas. Bom, nós vamos começar as equações diferenciais lineares de ordem mais alta. E aí eu vou fazer o que eu sempre faço. A cada aula eu faço exercícios de ordem 1. Mas vamos avançar com a matéria. Ordem N, turma, a coisa fica bastante mais complicada. Então eu vou gastar uma aula, duas, só com as lineares de ordem N. E vocês vão ver quão sofisticado é o contexto das lineares de ordem N. Primeiro vamos entender o que é uma equação diferencial ordinária de ordem N linear. Então, é uma equação que é ordinária, então não tem derivada parcial, é só a derivada da função. É de ordem N, quer dizer que nós vamos envolver até a derivada de ordem N. A derivada de ordem N eu quero que esteja presente na equação. Então eu não quero que ela tenha coeficientes nulos, né? Como falar que eu quero um polinômio de grau n, então eu não vou pôr coeficiente zero no grau n. Então eu vou deixar o coeficiente a derivada de ordem n isolada, assumindo tacitamente que, se necessário, eu dividi pelo coeficiente que tinha. Então a derivada de ordem n está isolada. Aí todas as outras derivadas tem coeficientes multiplicando. E se eu vou começar com as lineares, esses coeficientes são só em x, não vai quebrar a linearidade no y. Então eu tenho aqui uma função de ordem n menos 1 que está multiplicando a derivada de ordem n menos 1. E assim eu vou com todas as derivadas sucessivas. Derivada de ordem n menos 2, vezes uma função que eu vou chamar de Pn menos 2. Vou diminuindo a ordem da derivada até que a penúltima é a P1 de x, derivada de ordem 1 de x. É a primeira derivada. Mais uma coisa que eu vou chamar de P0 de x, y de x, que aí não tem derivação nenhuma, tá? A própria função y. Percebe que isso é a versão generalizada das equações diferenciais de ordem 1 que eu acabei de resolver? A de ordem 1 começava aqui, olha. P1y' mais P0y igual a quê? Só que quando eu escrevi, eu já escrevi tendo dividido por esse fator. Então aparecia só o y'. Mas a de ordem 1 era isso. Se você vai aumentando o grau de derivabilidade até chegar na de ordem n, é uma linear de ordem n. Pode ter expressões não lineares envolvidas em x, que estão nessas coeficientes p, p1, p2. Então aqui eu posso ter seno de x, e logaritmo de x, x ao cubo. O que eu não posso ter é y ao cubo ou logaritmo de y. Identificaram que isso que eu vou chamar de linear? Dada uma linear, eu imediatamente vou pensar numa outra equação associada quando q igual a zero. Quando q igual a zero, quando q é identicamente nulo, a equação estrela chama-se homogênea.
E eu posso reescrevê-la, claro, copiando a equação original, igualando tudo a zero. Eu vou chamar isso de duas estrelas. Isso chama-se equação homogênea associada. Um dos meus primeiros exemplos, só para que isso fique bem claro para vocês do que é que eu estou falando, um dos meus primeiros exemplos vai ser a seguinte equação diferencial, só para vocês verem funcionar. A terceira derivada menos 7 vezes a segunda derivada, mais 15 vezes a primeira derivada, menos 9 vezes a função, igual exponencial de 2x. Então, isso aqui é uma linear de ordem 3, em que as funções aqui estão aparecendo, as funções p estão funções constantes e a função q está e elevado a 2x. Se eu puser zero aqui no e elevado a 2x, ela chama-se homogênea. E no caso de ordem 3. São essas as equações que nós vamos começar a discutir. Tá? Primeiro fato não trivial. A homogênea. Olha para essa homogênea aqui. As soluções desta equação diferencial formam um espaço vetorial de dimensão n. E é com isso que nós vamos começar a lidar agora. Nós vamos ter que retomar algumas coisas básicas de álgebra linear para poder sobreviver com as equações diferenciais. Então, esse é o primeiro fato absolutamente não trivial. Então, a segunda das equações, a homogênea, tem como espaço de soluções um espaço vetorial de dimensão n. Suponha que você tenha que escrever um espaço de dimensão n, espaço vetorial de dimensão n. Qual que é o que você precisa ter em mãos para poder descrever um espaço vetorial de dimensão n? Qual é o conceito que está na raiz, na base de um espaço vetorial? Quero te contar quem é um espaço vetorial. O que eu vou contar? O que eu tenho que ter? Eu tenho que ter a base do espaço vetorial. No caso, se é um espaço vetorial de dimensão n, quantos elementos tem na base? N. Então, dada uma equação diferencial de ordem n, sabe qual é o primeiro passo no roteiro de solução? Escrever a homogênea associada e procurar, e nós vamos discutir métodos para isso, procurar n soluções desta equação que formem uma base. Se você tem n vetores para serem candidatos a uma base de um espaço de dimensão n, qual é a condição que eles têm que ter para serem de fato uma base? Ortogonais é ótimo, mas não precisa tanto, basta ser linearmente independentes. Então, primeira etapa na resolução de uma equação diferencial de ordem n, homogênea ou não, a primeira etapa vai ser pegar a homogênea e tentar achar a base do espaço de soluções da homogênea, que significa achar n soluções linearmente independentes. Esse é o primeiro passo. Mas isso me dá a solução da homogênea, não dá a solução da equação completa. Como é que eu acho a solução da equação completa? Vocês lembram da ideia de transladar um espaço vetorial? Se você tem no R3 dois vetores, W1 e W2 no R3, digamos 1, 0, 2, 0, 0, 5.
Esses vetores são LI. Certo? No R3. Eles geram um espaço vetorial de dimensão 2, que você escreve assim, são todos os vetores do tipo alfa vezes W1 mais beta vezes W2. São as combinações lineares de W1 e W2 que geram um espaço vetorial de dimensão 2, com alfa e beta variando, e isso são as combinações lineares. Normal? O que é um transladado desse espaço vetorial? Um transladado desse espaço vetorial, você escreve a partir de um terceiro vetor fixo, somando com os vetores desse. Então, por exemplo, se eu pegar agora um vetor W barra e fizer a seguinte conta, fixo mais alfa vezes o primeiro, mais beta vezes o segundo, veja que aqui não tem coeficiente, esse daqui está fixo. Qual é a interpretação geométrica disso no R3? A interpretação geométrica é a seguinte. Quando você está no R3 e você faz as combinações lineares desses dois vetores, você obtém um subespaço vetorial de dimensão 2. E o subespaço vetorial de dimensão 2 pode ser enxergado como um plano que passa pela origem, que contém a origem. E qual é a interpretação geométrica de você somar um fixo e manter as combinações lineares dos outros dois? Você translada esse plano e ele não passa mais pela origem. Aí você tem uma cópia desse plano numa outra posição em que ele não passa pela origem. E aí ele não é mais um subespaço vetorial, ele é um transladado de um espaço vetorial. É exatamente o que ocorre com as equações 1 e 2. Qual é a relação entre as soluções de 1 e 2? É a seguinte. Isso é um primeiro fato. Segundo. Se yp de x é uma solução particular de uma estrela, então as soluções gerais de uma estrela se escrevem como o espaço geral de dimensão n da solução homogênea mais a solução particular. Então, este é o começo da descrição do roteiro da resolução da equação diferencial de ordem n. Então, são dois grandes passos. Primeiro, descobrir o espaço de todas as soluções da homogênea. Aqui você tem que descobrir a base. E descobrir uma particular da solução completa. Uma única. Para depois escrever uma coisa assim, aquela única mais as combinações lineares da base. Isso é bem elaborado, por isso que eu estou adiantando qual vai ser os passos. Tá, nós ainda não entendemos todos os passos, eu vou ter que explicar agora, fazer um zoom em cada um dos passos. Então, tenho a equação completa, eu tenho que ter duas etapas. Achar a base das soluções da homogênea e achar uma solução particular da completa. São duas ações diferentes. Para cada uma delas eu tenho métodos diferentes. Mas eu vou ter que fazer as duas. Mais ou menos vocês entenderam o que eu estou falando? Então, eu estou explicando isso para dizer por que agora eu vou focar numa etapa do processo. Eu vou começar a colocar a minha atenção nas homogêneas.
Não é que eu esqueci da equação completa. É que resolver a homogênea é o primeiro passo para resolver a completa. Vê se isso está claro, turma. Depois que eu tiver aprendido a resolver a homogênea, eu vou retomar a discussão de resolver pelo menos uma solução da completa. Então, eu vou deixar um pouquinho de lado as lineares quaisquer e vou me fixar nas homogêneas, que é o passo 1 que eu terei que resolver sempre. Quer fazer alguma pergunta? A pergunta é muito boa, não sei se todo mundo ouviu. A dimensão das soluções da completa é uma unidade a mais, porque afinal tem essa coisa a mais. Não. Na verdade, até o uso da palavra dimensão aqui é um pouquinho diferente, porque é clássico o que quer dizer dimensão de um espaço vetorial. Do transladado do espaço vetorial, a gente também fala em dimensão, mas é até um pouco de abuso. A dimensão é a mesma, porque quando você pega um plano no R3, que passa pela origem, um plano, dimensão 2, é um subespaço vetorial no R3, porque é um plano passando pela origem, e você translada esse plano, ele deixa de ser um subespaço vetorial, porque não passa mais pela origem, mas a dimensão dele continua sendo 2, porque ele é um plano ainda. Está claro? Então, o fato de eu somar um vetor constante não vai afetar a dimensão do meu objeto. Representa a translação. É como pegar uma reta e transladar. Então, esse enunciado, ele reaparecerá, porque ele é muito sofisticado, mas então eu vou voltar para a minha discussão das homogêneas. Uma observação que não é uma piada, não é uma anedota, que é uma coisa conceitual para vocês observarem. Olha como eu estou fazendo zooms. Como meu método está ficando localizado. Eu quero resolver equação diferencial linear, eu quero resolver equação diferencial de ordem n. Ah, bom, eu não consigo resolver qualquer equação diferencial de ordem n. Vamos olhar as lineares. Ah, então tá bom, então vamos olhar as lineares que são mais fáceis. Dentro das lineares, eu vou resolver as homogêneas. E eu estou colocando cada vez mais características e reduzindo o universo onde eu consigo dizer alguma coisa. O que eu quero saber das homogêneas? Das homogêneas eu quero saber o espaço vetorial das soluções. Eu preciso achar uma base. É extremamente difícil achar a base. Não é fácil achar a base. Nós vamos ver alguns métodos parciais de como achar a base da homogênea. Existem métodos assim. Se você conhece uma solução, você consegue descobrir uma segunda. Uso de uma solução para descobrir outra. É um método que ajuda muitas vezes. Existem métodos quando elas são de coeficientes constantes. Aí é o método que eu consigo dizer um monte de coisa. E ainda assim, são métodos sofisticados. Então, dentro das lineares homogêneas, eu vou tomar as de coeficientes constantes. Olha como eu particularizei o que eu vou falar. O que é, então, uma equação diferencial ordinária linear homogênea de coeficiente constante? Um monte de condições. Ela é uma equação assim. Derivada de ordem n. Depois aparece uma constante. Estou dizendo que esta função que aparece aqui é uma função constante. Então, eu tenho constantes multiplicando as minhas funções e tudo isso está igualado a zero. Vocês me acompanharam até aqui?
exemplo de uma equação assim. Aquele exemplo que eu escrevi na lousa agora de pouco. Terceira derivada menos a sétima derivada da segunda, 7 vezes a segunda derivada, mais 15 vezes a primeira derivada, menos 9 vezes a função igual a zero. Isso é uma equação diferencial, linear, porque o y está linear em y, homogênea, porque está igualado a zero, e de coeficientes constantes, porque os coeficientes são 9, 15, 7 e 1. Não está variando com x. Então, quando eu tiver isso, eu vou chamar de P de lambda o seguinte polinômio. Lambda elevado a n, mais a n menos 1, lambda elevado a n menos 1, mais, a 1 lambda mais a 0, de polinômio característico. Da equação. E eu vou chamar essa equação de 3 estrelas para diferenciar das anteriores. E a equação característica é lambda elevado a n, mais a n menos 1, lambda elevado a n menos 1, mais a 1 lambda mais a 0 igual a 0. Isso chama-se equação característica da equação diferencial. Então, neste meu exemplo, quem é o polinômio característico? É o polinômio de lambda igual lambda à terceira menos 7 lambda ao quadrado mais 15 lambda menos 9. E quem é a equação característica? É lambda ao cubo menos 7 lambda ao quadrado mais 15 lambda menos 9 igual a 0. Teorema, parte 1. Se alfa é raiz da equação característica, então y de x igual a e elevado a alfa x é solução de 3 estrelinhas. Então, o problema de resolver uma equação diferencial ordinária, linear, homogênea de coeficientes constantes se resume ao problema de resolver equações algébricas, achar raízes de equações. Se eu consigo achar uma raiz desta equação, ela me fornece uma solução da equação diferencial. Olha para essa primeira aqui. Qual a ordem da equação diferencial? 3. Então, eu preciso achar quantos vetores para achar a base? 3. Se eu conseguir achar 3 raízes dessa equação, eu acho 3 vetores. Está claro o caminho? Só que eu vou ter um azar quando eu resolver essa equação. Vai ter uma raiz dupla. Então, como vai ter uma raiz dupla, eu não vou conseguir resolver a equação, eu não vou conseguir achar 3 soluções. Eu vou achar 3 soluções, só que 2 delas são iguais, não é uma base. Aí, então, eu vou ter que discutir o que acontece com as raízes duplas. Tudo isso a gente vai fazer na próxima aula.